Antes de começar, eu preciso te avisar uma coisa. Essa história parece ficção, mas acontece todos os dias com pessoas reais. E o final dela vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre amor, abandono e recomeço. Então, faz o seguinte, fica comigo até o final, porque tem um momento aqui que muda tudo. E a maioria das pessoas nem percebe quando ele acontece. Agora presta atenção. Larissa nunca esqueceu o som da porta. Não foi o silêncio que veio depois, nem os passos dele se afastando pelo corredor. Foi o clique seco da maçaneta, curto, frio, definitivo. Como se naquele instante o mundo tivesse sido trancado e ela tivesse ficado do lado de fora, sozinha, sem escolha, sem ninguém. O teste ainda tremia na mão dela, 2 linhas, fortes, inquestionáveis. O coração batia rápido demais, pesado demais, como se tentasse fugir do peito. Rafael, a gente precisa conversar. Ele não respondeu, estava de costas, vestindo a camisa com pressa. Rápido demais para alguém que minutos antes dizia que a amava. Eu estou grávida. Silêncio, pesado, sufocante. Irreversível. Rafael parou, mas não se virou. Isso não pode estar acontecendo comigo. Comigo. A palavra ficou no ar, cortando, quebrando, destruindo. Isso é nosso. A voz dela falhou. Ele passou a mão no rosto, irritado, frio. Você devia ter se cuidado. Aquilo atravessou como uma lâmina. Você está me culpando? Ele não respondeu. E isso foi pior. Muito pior. Eu não posso ter um filho agora. Agora. Como se fosse só um problema de agenda. E eu faço o quê? Você decide. Decido o quê? Se vai ficar com isso ou não. Aquilo não era um filho. Não era um bebê. Era um problema. Eu não vou fazer isso. Ele pegou a carteira. Então você vai ter que lidar sozinha. Silêncio. Pesado. Final. Você está indo embora? 1 segundo. Só 1. Ele hesitou. E naquele instante, ela acreditou. Mas foi só por um instante. É melhor assim. E saiu. Sem abraço, sem olhar, sem nada. A porta fechou. Clique. E dessa vez, não foi só a porta. Foi tudo. Larissa não chorou. Não na hora. Ficou parada. No meio da sala. O teste ainda na mão, como se o corpo tivesse travado, como se a mente ainda não tivesse alcançado a realidade, até que veio algo estranho, fome, forte, incontrolável. Ela caminhou até a cozinha, abriu a geladeira, pegou um pote de pepino, ficou olhando. Sério isso? Um riso fraco escapou, mas ela comeu. E naquele momento, pela primeira vez, colocou a mão na barriga. E agora, nenhuma resposta, mas uma certeza nasceu ali. Ela estava sozinha. Larissa ficou parada por muito tempo depois que a porta se fechou. O silêncio parecia gritar, cada segundo mais pesado que o anterior. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. Minutos, horas, ou talvez só alguns segundos que pareceram eternos. Mas algo dentro dela começou a mudar, devagar. Quase imperceptível, mas mudou. Ela respirou fundo, uma vez, depois outra, e então andou, sem pensar muito, sem planejar, só andou até o quarto, sentou na cama, olhou ao redor. Tudo ainda estava lá, as coisas dele, ou melhor, o que restou delas. Algumas roupas esquecidas, um perfume, um carregador, coisas pequenas, mas suficientes para doer. Ela pegou o perfume, aquele cheiro, a transportou. Risos, promessas, planos, mentiras. Ela fechou os olhos e pela primeira vez chorou. Não um choro contido, não silencioso, mas um choro profundo, doloroso, daqueles que vêm do fundo da alma. No dia seguinte, a vida não parou. E isso foi estranho, porque para ela, tudo tinha parado. Mas o mundo continuava, normal, indiferente, cruel. Ela ainda tinha uma entrevista.
aquela mesma, a que poderia mudar tudo. E por um segundo, ela pensou em não ir, mas foi. A sala era fria, formal, impecável. 3 pessoas à mesa, observando, analisando, julgando. Larissa respirou fundo e começou. Falou com clareza, com inteligência, com segurança, como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse quebrada por dentro. Você é a melhor candidata até agora. O coração disparou. Esperança. Pela primeira vez em horas. Talvez ainda existisse um caminho. Só precisamos de uma última informação. Ela hesitou, mas não sabia mentir. Nunca soube. Eu descobri hoje que estou grávida. Silêncio. Curto, mas suficiente. Os olhares mudaram. A energia mudou. Tudo mudou. Entendemos, entraremos em contato. Não entraram. Os dias seguintes foram difíceis, mais difíceis do que ela imaginava. O dinheiro começou a acabar, devagar no começo, depois rápido demais, até que apareceu o café. Precisa trabalhar? Preciso. Começa amanhã. Não foi gentil, mas foi suficiente. Larissa trabalhou, muito, mais do que o corpo aguentava, mais do que deveria. Mas não tinha escolha. Meses passaram, a barriga cresceu, a vida mudou, e então chegou o dia. Ela estava sozinha, mas não estava mais com medo. Quando ouviu o choro, tudo fez sentido. É uma menina. Larissa sorriu, entre lágrimas. Sofia. E naquele instante, tudo mudou. Sofia cresceu rápido, rápido demais. Como se o tempo soubesse que precisava compensar tudo o que Larissa tinha perdido. Ela era leve, sorria fácil. Corria pela casa pequena como se fosse um castelo. Fazia perguntas sem parar. E abraçava Larissa como se aquele fosse o único lugar seguro do mundo. Porque era. Mamãe, você está triste? Larissa sorriu. Nunca quando estou com você. Mentira, mas uma mentira necessária. A vida não era fácil, nunca foi, mas era possível. E isso por um tempo foi suficiente. O café virou rotina. Turnos longos, pouco dinheiro, muito cansaço, mas estabilidade suficiente para sobreviver. E às vezes, sobreviver já era vencer. Os anos passaram. Sofia cresceu, ficou mais esperta, mais curiosa, mais viva. E Larissa começou a acreditar que talvez a vida finalmente estivesse entrando nos trilhos. Até aquele dia, o telefone tocou. No meio do expediente, Larissa atendeu distraída. Alô? Larissa? Sim, é da escola da Sofia. O coração travou. O que aconteceu? Ela desmaiou durante o recreio. O mundo ficou mudo. Ela está bem? Estamos levando para o hospital. Larissa não ouviu mais nada. O avental caiu no chão. Ela já estava correndo. A rua parecia longa demais. Os carros lentos demais. O tempo cruel demais. Quando chegou ao hospital, o ar parecia mais pesado, mais frio, mais distante. Então ela viu Sofia, deitada, imóvel, cheia de fios, cheia de tubos, cheia de silêncio. Sofia, a voz não saiu, o corpo não respondeu. E tudo ficou escuro. Quando acordou, estava sentada, um médico à frente, olhar sério, experiente, acostumado com aquele tipo de momento. Você é a mãe? Larissa assentiu, ainda confusa, ainda quebrada. Sua filha tem um problema cardíaco. As palavras demoraram a fazer sentido. Ela precisa de um transplante. O mundo caiu, de novo. Não. Eu sinto muito. Isso não pode estar acontecendo. É uma condição congênita. Só apareceu agora. Larissa balançava a cabeça, tentando negar, tentando acordar. Tem tratamento? Existe uma chance. Então faz. Precisamos agir rápido. Quanto tempo? O médico hesitou. Talvez 1 ano. 1 ano para salvar uma vida ou perder tudo.
Quanto custa? O médico não respondeu. Apenas entregou um papel. Larissa olhou e não entendeu, porque aquilo não parecia um número, parecia um erro. Isso está certo? Infelizmente, a mão começou a tremer. O papel quase caiu. Eu não tenho isso. A maioria não tem. Então o que eu faço? O médico respirou fundo. Você luta. E foi o que ela fez. Tentou tudo, tudo mesmo. Pediu ajuda no trabalho. Eu sinto muito, eu não posso. Mentira. Ela viu o relógio dele, o carro, o escritório. Mas mesmo assim, ele disse não. Clientes ajudaram. Pouco. Amigos ajudaram. Muito pouco. Camila apareceu. Eu vou te ajudar. Você mal tem dinheiro? Não importa. Ela entregou o que podia, tudo o que podia, mas não era suficiente. Nada era. As contas continuavam chegando. O tempo continuava passando. E Sofia continuava esperando. Mamãe, eu vou morrer? A pergunta veio baixa, quase um sussurro. Larissa sorriu, com o coração quebrando. Não, meu amor, mas por dentro, ela não tinha certeza. Foi então que veio a decisão, a mais difícil de todas. O colar, a única coisa de valor que restava. Herança da família, última memória da mãe. Ela segurava a caixa com força, como se aquilo fosse mais do que um objeto. E era. Me desculpa. E saiu. A loja era pequena, cheia de coisas antigas, histórias esquecidas. Quero vender isso. O homem pegou, analisou. Frio, calculista. Não vale isso tudo. Vale sim. Não para você. Silêncio. Leva ou deixa. Larissa fechou a caixa, com firmeza. Eu não vou vender assim. E saiu. Do lado de fora, o mundo continuava. Pessoas andando, crianças brincando, vida acontecendo, como se nada estivesse errado. Ela sentou em um banco e chorou, sem controle, sem força, sem esperança. Eu não sei mais o que fazer. E foi ali, no ponto mais baixo, que tudo mudou. Ele tentou te enganar. Larissa levantou o olhar. Uma mulher elegante, olhar firme, presença forte. Eu posso te ajudar. Larissa não respondeu, porque já tinha ouvido isso antes, e nunca era verdade. Por quê? A mulher respirou fundo. Porque eu sei o que é perder tudo. Silêncio. E porque você ainda pode salvar o que importa. Larissa apertou a caixa com mais força. Quem é você? A mulher estendeu a mão. Patrícia. E naquele momento, Larissa ainda não sabia. Mas aquela mulher iria mudar tudo. Larissa não apertou a mão de Patrícia de imediato. Ficou olhando, desconfiada, cansada demais para acreditar em qualquer promessa. E ao mesmo tempo, desesperada demais para ignorar uma chance. Você disse que pode me ajudar. Patrícia assentiu. Posso. Ninguém pode. Eu posso. A firmeza daquela resposta incomodou Larissa, porque não parecia compaixão, parecia certeza. Por quê? Patrícia respirou fundo antes de responder, como se aquela explicação já estivesse pronta dentro dela fazia tempo. Porque eu tenho dinheiro para salvar sua filha. Larissa ficou imóvel. O coração acelerou. Não de esperança, mas de medo. Porque esperança demais também assusta. E por que você faria isso por mim? Patrícia a observou por alguns segundos. Não com pena, mas com reconhecimento, como quem enxergava nela uma ferida antiga. Porque eu também fui destruída por um homem. Larissa abaixou o olhar. A caixa do colar ainda estava apertada entre os dedos. Isso não responde à pergunta. Responde sim, só não completamente. Silêncio. A rua continuava cheia, pessoas passando, vidas acontecendo. Mas naquele banco parecia que existiam apenas as duas. Meu marido está me traindo, disse Patrícia por fim. E não é só isso. Ele está tentando garantir que, quando tudo vier à tona, eu perca tanto quanto ele. Larissa franziu a testa. Como assim? Nós temos um contrato pré-nupcial.
Se houver traição comprovada, quem trai perde quase tudo. Só que ele está tentando se antecipar, movendo dinheiro, testando aliados, procurando formas de me enfraquecer antes de eu reagir. Larissa ainda não entendia onde entrava naquela história. E o que eu tenho a ver com isso? Patrícia respondeu sem rodeios. Você vai me ajudar a derrubar ele? O ar pareceu mudar de temperatura. Eu? Sim. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Sabe mais do que imagina. Larissa soltou uma risada curta, amarga. Não. O que eu sei é trabalhar, pagar conta atrasada e fingir que estou bem na frente da minha filha. Patrícia não se ofendeu. E também sabe olhar nos olhos de alguém sem vender a alma. Homens como o meu marido não estão acostumados com isso. Larissa ficou em silêncio. Eu não entendi. Você não vai se vender, não vai se tornar amante de ninguém, não vai fazer nada do que está pensando. Então o que você quer? Patrícia inclinou um pouco o corpo para frente, aproximando a voz. Quero que ele se interesse por você. Quero que ele mostre quem realmente é. Quero que ele entregue com as próprias mãos o que acha que está controlando. Larissa apertou os lábios. Isso parece loucura. Talvez. Parece perigoso. Também. E você acha mesmo que eu vou aceitar isso? Patrícia sustentou o olhar dela. Se eu te disser que pago integralmente a cirurgia da sua filha, você vai pelo menos pensar. Foi como levar um soco, direto, sem defesa. Larissa sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Não brinca com isso. Eu não estou brincando. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. O suficiente sobre o quê? Patrícia respondeu devagar. Sobre desespero, sobre abandono, sobre humilhação, sobre o momento em que a gente descobre que, se não fizer algo fora do comum, vai perder tudo. Aquilo acertou em cheio. Larissa desviou o rosto, porque se continuasse olhando para ela, talvez chorasse. E se eu disser não? A resposta veio imediatamente. Eu ainda ajudo sua filha. Larissa virou de volta, confusa. O quê? Eu pago a cirurgia dela mesmo se você recusar. Agora, quem ficou em silêncio foi Larissa. Patrícia continuou. Só que, se você aceitar, talvez salve sua filha e ainda me ajude a enterrar um homem que merece cair. Larissa tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia rápido demais. Dinheiro, cirurgia, plano, Patrícia, traição, nada se encaixava direito. Porque eu? Patrícia olhou para a caixa do colar nas mãos dela. Porque você ainda não está contaminada pela lógica deles. Deles. Homens que acham que tudo tem preço, que toda mulher tem um botão certo, que toda dor pode ser comprada, todo medo explorado, toda carência usada. Larissa sentiu um arrepio. Victor, Rafael, os olhares no trabalho, o dono do café, o joalheiro. De repente, aquela frase parecia resumir muita coisa. E você acha que eu consigo enganar alguém assim? Não. Acho que você consegue ser exatamente o tipo de mulher que ele não entende. Que tipo? Patrícia respondeu. A que não precisa dele. Silêncio, longo, pesado, decisivo. Larissa olhou para o chão, depois para a rua, depois para as próprias mãos. A imagem de Sofia no hospital voltou com força. Os fios, a pele pálida, a pergunta baixinha. Mamãe, eu vou morrer? Aquilo bastou. O que eu tenho que fazer? Pela primeira vez, Patrícia sorriu. Não um sorriso grande, mas sincero. Primeiro, sair desse banco. Você não está mais sozinha. O carro de Patrícia era silencioso demais, confortável demais, luxuoso demais. Larissa se sentia deslocada dentro dele, como se qualquer movimento errado pudesse denunciar que aquele não era seu mundo. Patrícia percebeu. Relaxa. Fácil para você dizer. Não, não é. Larissa olhou para ela. Patrícia mantinha os olhos na rua.
Você acha que eu sempre vivi assim? Não sei. Eu também já contei moedas no mercado. Já aceitei desaforo porque precisava. Já dormi abraçada na própria vergonha. Larissa franziu a testa. E agora você vive numa mansão. Agora eu vivo dentro da prova de que dinheiro não impede solidão. A resposta ficou no ar e, de algum jeito, aproximou as duas. A casa de Patrícia era enorme, mas não parecia casa. Parecia cenário. Tudo perfeito demais, organizado demais, sem calor, sem infância, sem vida. Larissa parou na entrada olhando ao redor. Eu nunca vi um lugar assim por dentro. Patrícia tirou os sapatos de salto e os largou perto da porta, num gesto surpreendentemente humano. Eu vejo todos os dias e ainda acho frio. Você mora aqui sozinha, com meu marido, tecnicamente. E ele? Trabalhando ou mentindo? Em geral, os dois. Patrícia a conduziu até uma sala ampla. Pediu que se sentasse. Depois chamou uma funcionária e pediu chá. Larissa se incomodou. Não precisa de tudo isso. Precisa sim. Hoje você não vai pensar como alguém que só sobrevive. Vai começar a pensar como alguém que ainda pode virar o jogo. Eu não sei fazer isso. Aprende. Patrícia sentou em frente a ela. Me escuta com atenção, Larissa. Eu não preciso que você seja atriz. Não preciso que invente uma personagem. Preciso que entenda uma coisa. Homens como Eduardo se acham caçadores. Mas eles só atacam quando sentem que a presa está disponível. Você não pode parecer disponível. Então eu faço o quê? Existe. Só isso. Com dignidade. Com reserva. Com elegância. Sem bajular. Sem medo. E isso funciona? Patrícia quase riu. Mais do que deveria. Naquela mesma noite, Patrícia mandou o motorista levar Larissa de volta para casa. Mas antes, entregou um envelope. Larissa olhou sem entender. O que é isso? Primeira parte do depósito da cirurgia. Amanhã cedo o restante estará na clínica. Larissa ficou sem voz. Não me agradece ainda. Mesmo assim, os olhos dela se encheram. Você está salvando minha filha. Patrícia sustentou o olhar dela. Talvez você esteja salvando a mim também. Quando Larissa chegou em casa, encontrou Sofia dormindo no sofá, com Camila ao lado, vigiando como se fosse guarda de um tesouro. Camila levantou na hora. Onde você estava? Eu fiquei preocupada. Larissa abraçou a amiga sem aviso, com força. Camila se assustou. O que aconteceu? Larissa recuou, segurando o rosto dela por um instante. Talvez a Sofia tenha uma chance real. Camila levou a mão à boca. Meu Deus! Como? Larissa hesitou. Não sabia quanto contar. Não ainda. Eu conheci alguém. Camila estreitou os olhos. Isso me preocupa mais do que tranquiliza. Larissa quase sorriu. Eu sei, mas dessa vez, eu acho que pode ser verdade. Camila olhou para Sofia dormindo, depois para Larissa. Você está com uma cara estranha. Estranha como? Como alguém que encontrou esperança e está com medo dela. Larissa sentou devagar. Talvez seja isso. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a clínica. Confirmação do depósito inicial. Documentos em andamento. Fila acelerada. Procedimentos antecipados. Larissa chorou no meio da ligação. Não conseguiu evitar. A atendente foi gentil, mas tudo parecia distante. O que importava era uma coisa. Sofia agora tinha chance. Chance de verdade. Mais tarde, Patrícia chegou pessoalmente, sem aviso, trazendo caixas, muitas caixas. O que é isso? O começo. Do quê? Da sua nova fase. Larissa abriu a primeira. Roupas, vestidos, blusas, sapatos. Tudo caro demais, bonito demais, irreal demais. Não. Isso eu não posso aceitar. Pode. Patrícia, isso aqui vale menos do que um erro meu antigo. Então aceita.
Larissa ficou perdida. Eu não sei nem usar esse tipo de roupa. Vai aprender. Eu não pertenço a isso. Patrícia se aproximou. Escuta bem, eu não estou tentando transformar você em alguém que não é. Só estou removendo a poeira que jogaram em cima de você durante anos. A frase silenciou tudo. Você não é menos porque teve que sobreviver. Você não é pequena porque foi abandonada. Você não é feia porque o mundo te obrigou a andar cansada. Você está ferida. Só isso. Larissa sentiu a garganta apertar. Patrícia continuou. E mulher ferida ainda pode ser linda, forte e perigosa. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Salão de beleza, corte de cabelo, cuidados com a pele, roupa bem ajustada, postura, tom de voz, não como treinamento de sedução, mas como reconstrução. Ombros. O quê? Endireita. Mulher que pede desculpa pelo espaço que ocupa, encolhe os ombros. Você não vai fazer isso. Larissa respirou fundo e corrigiu a postura. Melhor. Outro dia. Não responde rápido demais. Mas eu sempre respondo rápido. Eu sei. E isso entrega ansiedade. Homens como Eduardo farejam ansiedade como predadores farejam sangue. Isso é nojento. É irreal. Outro dia. Não sorri para aliviar desconforto. Eu faço isso o tempo todo. E o que eu faço no lugar? Patrícia respondeu. Sustenta o silêncio. Deixa o outro trabalhar por ele. Era estranho. Difícil. Mas aos poucos, Larissa percebeu o efeito. Ela falava menos, pensava mais, pedia menos desculpas, desviava menos os olhos. E havia algo quase assustador nisso. Como se uma outra versão dela estivesse sempre ali, soterrada, esperando o momento de sair. Camila estranhou. Você está diferente. Para melhor ou para pior? Camila a observou de cima a baixo, a mais perigosa. Larissa riu. Fazia tempo que não ria daquele jeito. Tomara. Só me promete uma coisa. O quê? Não se perde de você. A frase ficou. Porque era exatamente esse o medo. Larissa não queria virar outra pessoa. Queria apenas deixar de ser aquela mulher esmagada que o mundo empurrava para o canto. Alguns dias depois, Patrícia ligou. Amanhã você vem comigo para a minha casa. O quê? Vou te apresentar como alguém que pode ajudar na organização de eventos e recepções. Eduardo adora fingir que valoriza a eficiência. Vai engolir sem questionar. E se ele desconfiar? Ele não vai. Homens assim só suspeitam do que ameaça o ego deles. Você vai parecer útil, não perigosa. Ainda. Patrícia sorriu do outro lado da linha. Ainda. Na noite anterior, Larissa quase não dormiu. Olhava Sofia dormir. A respiração curta, o peito subindo e descendo. A vida toda dela estava naquela cama. Ela se ajoelhou ao lado da filha. Passou a mão no cabelo da menina. Eu vou salvar você. Sofia não acordou, mas sorriu de leve, dormindo, como se tivesse ouvido. Larissa fechou os olhos e respirou fundo. Não podia falhar, não agora. No dia seguinte, quando se olhou no espelho antes de sair, levou um susto. Não porque estivesse irreconhecível, mas porque pela primeira vez em muito tempo parecia inteira. Vestido simples, mas elegante. Cabelo alinhado. Olhar firme. Patrícia apareceu pouco depois. Parou na porta e a observou por um instante. Muito bem. Larissa tentou brincar para aliviar o nervosismo. Não parece que estou indo vender bolo de pote. Não. Parece que está indo cobrar uma dívida antiga. As duas trocaram um olhar rápido. Era isso mesmo. O portão da mansão se abriu lentamente. Larissa sentiu o estômago apertar. Patrícia percebeu. Respira. Eu estou respirando. Não, você está sobrevivendo. Respira de verdade. Larissa obedeceu. Uma vez, depois outra. Patrícia tocou de leve o braço dela.
Lembra, você não quer nada dele. Eu realmente não quero. Melhor ainda, a porta principal se abriu e Eduardo apareceu, alto, elegante, confiante daquele jeito que homens ricos confundem com charme. Os olhos dele pousaram em Larissa imediatamente. Ficaram um segundo a mais do que deveriam. E Patrícia percebeu. Eduardo, essa é Larissa. Vai nos ajudar com algumas questões da casa e dos eventos. Eduardo continuou olhando. Depois estendeu a mão. Prazer. Larissa apertou com calma, sem força demais, sem timidez. Prazer. Ele sorriu, um sorriso treinado. Patrícia raramente se impressiona com alguém, então imagino que você seja eficiente. Larissa respondeu sem pressa. Espero ser útil. A escolha da palavra pareceu agradá-lo. Patrícia entrou primeiro. Larissa veio atrás, mas antes de cruzar totalmente a porta, sentiu o olhar dele outra vez, mais atento, mais curioso. O jogo tinha começado. Durante o jantar daquela noite, Patrícia forçou naturalmente a presença de Larissa à mesa sob o pretexto de testar o serviço, o fluxo, a organização da recepção de um evento futuro. Eduardo não reclamou. Pelo contrário, pareceu satisfeito demais. Você trabalhou onde antes? Perguntou ele. Larissa pousou os talheres com delicadeza, em lugares que exigiam mais esforço do que glamour. Eduardo sorriu, intrigado. Essa foi uma resposta elegante. Foi sincera. Gosto de sinceridade. Patrícia quase riu por dentro, mas manteve o rosto neutro. Larissa bebeu um gole de água. Pouca gente gosta de verdade. Em geral, as pessoas gostam do que conforta. Eduardo a observou em silêncio por alguns segundos. Patrícia viu ali o primeiro sinal claro. Ele não estava apenas interessado na beleza dela, estava desafiado. E homens como Eduardo se sentiam atraídos pelo que não dominavam com facilidade. Depois do jantar, Patrícia chamou Larissa para o terraço. As duas ficaram sozinhas. Você foi perfeita. Eu só respondi. Exatamente. O resto ele fez sozinho. Larissa soltou o ar. Só então percebeu o quanto estava tensa. Ele me dá nojo. Ótimo. Não esquece disso. Não vou esquecer. Patrícia se aproximou um pouco mais. Agora vem a parte importante. Não facilita. Nunca. Não corre para preencher o silêncio. Não aceita agrado rápido. Não reage à primeira tentativa de charme. E se ele insistir? Vai insistir. Então, Patrícia respondeu, faz ele acreditar que ainda não entendeu você. Homens assim se perdem quando não conseguem nomear uma mulher. Larissa ficou olhando para o jardim escuro. Eu não quero me acostumar com isso. Não vai dar tempo. Isso vai acabar antes. Tomara. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, quase num sussurro, eu preciso que acabe antes de eu perder o pouco respeito que ainda tenho por mim por ter aceitado esse jogo. Larissa olhou para ela. Pela primeira vez, enxergou não a mulher rica e segura, mas alguém cansada, muito cansada. A gente vai terminar isso. Patrícia sustentou o olhar. Vai. Na saída, Eduardo apareceu no corredor como se fosse coincidência. Mas não era. Já vai? Larissa virou apenas o suficiente. Minha filha está em casa. Ele arqueou as sobrancelhas. Você tem filha? Patrícia percebeu a pergunta antes da resposta e interveio com naturalidade. Uma sobrinha que ela ajuda a cuidar. A situação da família é complicada. Eduardo assentiu devagar, absorvendo a informação filtrada. Larissa entendeu o movimento. Não era hora de expor Sofia. Não ainda. Entendi, disse ele. De qualquer forma, espero que volte amanhã. Temos muito o que organizar. Larissa respondeu num tom neutro, educado. Se for necessário, volto. Ela não sorriu, não provocou, não flertou, mas a ausência de entrega pareceu atiçar ainda mais o interesse dele.
Quando entrou no carro, Patrícia esperou alguns segundos antes de falar. Se for necessário, foi brilhante. Larissa recostou no banco. Eu só estava cansada. Melhor ainda. Naquela noite, já em casa, Larissa sentou ao lado da cama de Sofia e ficou observando a filha dormir. Ela pensou em Rafael, em como tinha ido embora quando a vida começou a cobrar algo dele. Pensou em Eduardo, em como homens diferentes podiam carregar a mesma arrogância. Pensou em Patrícia, no olhar dela, na solidão cara dentro de uma casa cara. E pensou em si mesma, na mulher que achava que só sabia aguentar pancada. Talvez estivesse errada, talvez também soubesse revidar. No dia seguinte, Eduardo mandou flores, não para a casa dele, para o endereço do pequeno apartamento de Larissa, que certamente algum funcionário havia descoberto. Flores caras, exageradas, lindas. Larissa ficou encarando aquilo na sala apertada, enquanto Camila olhava com as mãos na cintura. Ah, não. Eu sei. Deus sei não resolve. Quem mandou isso? Larissa respirou fundo. O marido da Patrícia. Camila abriu a boca, fechou, abriu de novo. O quê? Larissa fez sinal para ela falar mais baixo por causa de Sofia. Camila puxou a amiga pela mão até a cozinha. Você enlouqueceu? Não. Tem certeza? Muita. Então me explica, porque eu claramente perdi alguma temporada dessa novela. Larissa contou o mínimo necessário, sem expor tudo, mas o suficiente para Camila entender que existia um plano, um risco e uma razão. Quando terminou, Camila passou a mão no rosto. Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi. Eu sei. E você vai continuar? Larissa pensou em Sofia no quarto. Vou. Camila ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Então eu vou continuar aqui, segurando o resto. Larissa quase chorou. Eu não sei o que faria sem você. Camila respondeu com firmeza. Não desmorona agora. Chora depois. Agora você precisa ficar de pé. Larissa pegou um cartão em branco, escreveu apenas 2 palavras e devolveu as flores ao entregador. Desnecessário. Obrigada. Quando Patrícia soube, ligou imediatamente. Você devolveu? Devolvi. Patrícia ficou em silêncio por um segundo. Depois soltou uma pequena risada. Ele vai enlouquecer. Ótimo. Muito ótimo. E foi exatamente o que aconteceu. Na noite seguinte, Eduardo a esperou pessoalmente no hall da casa. Você devolveu as flores. Larissa tirou os óculos escuros devagar. Sim. Por quê? Porque eram desnecessárias. A maioria das mulheres não diria isso. Ela o encarou. Eu não sou a maioria. Pronto. Era isso. Patrícia viu da escada, sem ser notada, o exato momento em que Eduardo caiu mais fundo. Ele sorriu de um jeito diferente, menos seguro, mais envolvido. Talvez eu tenha subestimado você. Larissa respondeu. Talvez. E passou por ele, sem pedir licença, sem medo, sem olhar para trás. Patrícia sentiu um frio na espinha, não de medo, de expectativa. O plano tinha passado do ponto de partida. Agora, ou funcionava até o fim, ou devoraria todo mundo no caminho. Eduardo nunca tinha sido ignorado daquele jeito. E isso o consumia. Não era desejo, não era apenas atração. Era algo mais perigoso. Era obsessão. Nos dias seguintes, ele passou a criar motivos para vê-la. Reuniões desnecessárias, jantares improvisados, conversas longas demais. E Larissa não cedia, nunca totalmente. Ela estava presente, mas nunca disponível, educada, mas distante, interessante, mas inalcançável, e isso o enlouquecia. Você sempre foge de mim. Ela levantou o olhar devagar. Eu não estou fugindo. Então o que é isso? Eu só não estou correndo atrás. Silêncio. Eduardo sorriu. Mas dessa vez, sem controle. Você é diferente. Eu sou normal. Não, não é. Larissa não respondeu, porque sabia, quanto menos ela entregava,
mais ele se perdia. Enquanto isso, Sofia piorava. As crises ficaram mais frequentes, mais intensas, mais assustadoras. Uma noite, ela quase não respirava. Larissa segurava a mão da filha, com força, como se pudesse puxá-la de volta. Mamãe, estou aqui. Eu estou com medo. Aquilo destruiu tudo dentro dela. Eu também estou, mas vai dar tudo certo. Mentira. Mas agora, era tudo o que ela tinha. Na manhã seguinte, o médico ligou. Temos um doador. O mundo parou. Quando? Precisamos operar imediatamente. O coração dela disparou. Mas dessa vez, era diferente. Era esperança, misturada com terror. Ela ligou para Patrícia. É hoje. Silêncio, do outro lado da linha. Então acabou. Ainda não. Acabou sim. E Patrícia desligou. Naquela mesma tarde, Eduardo chamou Larissa. Eu preciso falar com você. Pode falar? Não aqui. Ela hesitou, mas foi. O restaurante era caro, silencioso, exclusivo. Eu vou me divorciar. Direto, sem rodeios. Larissa manteve o rosto neutro. Isso não tem nada a ver comigo. Tem. Não tem. Tem sim. Ele se inclinou. Eu nunca senti isso antes. Ela segurou o olhar. Você nem sabe o que está sentindo. Ele riu baixo. Eu sei o suficiente. Não sabe. Silêncio. Então me explica. Ela respondeu. Você está acostumado a comprar tudo. E eu sou a primeira coisa que você não consegue. Aquilo o atingiu. Mas não afastou. Aproximou mais. Então me deixa tentar. Ela respirou fundo. Sabia. Sabia exatamente o que vinha agora. O erro. Prova. Ele franziu a testa. Provar o quê? Que você não é só mais um homem que usa e descarta. Silêncio. Pesado. Como? Ela respondeu com calma. Se você realmente quer mudar sua vida, então abre mão do controle. Ele ficou imóvel. Eu não estou entendendo. Você disse que vai se divorciar. Disse que quer algo real. Então prova. Ela inclinou levemente a cabeça. Coloca tudo no meu nome. O ar ficou pesado. Você está brincando. Não. Silêncio. Isso é loucura. Ou é coragem? Ela levantou. Quando decidir o que é, me procura. E saiu. Eduardo ficou parado, pensando, processando, e então decidiu. Naquela noite, com advogados, documentos, testemunhas, ele assinou. Tudo. Empresa, ativos, controle, tudo. No dia seguinte, o hospital. Larissa tremia. Patrícia estava ao lado. Vai dar certo. Tem que dar. As horas não passavam. O relógio parecia cruel. Até que o médico saiu. Tirou a máscara. A cirurgia foi um sucesso. O mundo voltou. Larissa caiu de joelhos, chorando, rindo, sem controle. Obrigada. Patrícia as abraçou. Eu disse. Dias depois, o tribunal. Eduardo descobriu. Tarde demais. O que você fez? Patrícia respondeu calma. Justiça. A prova da traição apareceu. Testemunhas, registros, tudo. E com isso, ele perdeu. Tudo. A empresa já não era mais dele. Era de Larissa. Ele caiu, sozinho, sem controle, sem poder, sem saída. E pela primeira vez, entendeu o que é perder tudo. Meses depois, Sofia corria no jardim, rindo, viva. Larissa observava, em silêncio. Patrícia ao lado. Valeu a pena? Larissa respondeu. Pela minha filha. Sempre. Silêncio. E por você? Larissa pensou. Eu não sou mais a mesma. Patrícia sorriu. Ainda bem. Sofia correu até elas. Mamãe! Larissa se ajoelhou. Oi, meu amor. Vamos brincar? Ela sorriu. Sempre. E naquele momento, ela entendeu. Não era sobre vingança. Não era sobre dinheiro. Era sobre recomeço. Se essa história mexeu com você, me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de fazer o que ela fez? E se você gosta de histórias assim, se inscreve agora, porque a próxima
vai te prender ainda mais.